Vamos lá. O Renato já detectou, então, posição carente, já fez pedido para o Vasco? Já desafiei aí o André Hernan e o Felipe Silva no nosso grupo de apuração para a gente descobrir o nome ou os nomes, porque daquilo que me explicaram, o próprio Renato já passou algumas opções, não tenho essas opções, mas tenho a posição. O Renato já identificou, detectou que a carência maior no Vasco hoje, entre outras, mas a principal carência é no meio-campo, então pediu a contratação de um volante. Agora cabe ao Pedrinho, ao Admar Lopes buscarem o quanto antes essa janela aí que termina mais para o fim do mês, a janela de mercado estadual, por conta dos estaduais no caso. Então é isso, não tem o nome, vamos atrás do nome ou dos nomes, mas a posição mais carente na visão do Renato para os próximos dias, para os próximos jogos, é um volante. Eu tenho uma lista para indicar para ele, se ele quiser. Eu sou scout também, trabalho com scout. O Marcos Antônio, tá abaixo. Não, deixa o Marcos Antônio quieto. Abaixa a torcida do São Paulo vai... Pô, chega com... Marlon Freitas, vou indicar, quanto pode que ser ou não? Não, mas a multa quanto que é? 1 bilhão? 900 milhões de reais. Nossa, não, tá baratinho. Vai lá, 900 milhões. A torcida do São Paulo vai te pegar, filho. Tinha o Ali Show. Não, eu tô brincando por causa do valor. Até ontem tinha o Ali Show, mas o Ali Show agora tá no Fluminense. Foi pro Flu. Foi pro Flu, é verdade. O Vasco chegou aí atrás do Alisson? Só sondagem. Só sondagem, né? Verdade. Então, na semana que vem, a gente vai atrás, então, dessa informação no fim de semana. O que vai ter semana que vem? Hoje, vai atrás hoje, Bruno Vicari. Hoje, notícia hoje. Não semana que vem, hoje. Mas não me chama esse final de semana, não. Vou estar na minha cidade, ninguém me enche o saco, você vai pra onde? Eu quero trabalhar, tá? Você vai pra onde? Vou pro Mogi. Final dos estaduais todos, e você não vai trabalhar? Não vou estar no jogo de domingo, então... só porque você não vai estar no jogo? Não me enche o saco, quero ficar quieto. Não, mas tem que ir atrás, trabalhar, filho. Fla-Flu. Não, mas eu vou ver de casa lá, vou ver de casa, de boa. Esporte, náutico. Você não vai assistir o Sport Center depois com ele? Ceará e ele vai estar de Fortaleza. plantão aqui. Vai mesmo? Vou estar no Equipe F, às 8 da noite. Eu lembro do Wallace na Udinese, jogando bola, sendo considerado um dos grandes volantes brasileiros atuando no futebol europeu. O Wallace é um jogador campeão olímpico com a seleção brasileira. É um atleta campeão de Copa do Brasil com o Grêmio de Renato Portaluppi. O Wallace é um cria das categorias de base do Avaí, ele chega ao Grêmio ainda na base e começa a se destacar ali no Grêmio. Começa a aparecer com o Renato Portaluppi, a fazer grandes jogos. Ele fecha, inclusive, a temporada de 2015, para você ter noção, com 50 partidas, tendo apenas 19 anos de idade. Jogadoraço. Chegou com o pé na porta no Grêmio, ganhou confiança. Renato foi dando confiança a ele, ele se destacou. Entretanto, logo foi vendido para o futebol da Alemanha. Foi para a Alemanha, depois foi vendido para o Udinese da Itália, ficou 5 temporadas na Udinese, chegou ao Cruzeiro no ano retrasado, em 2024, no meio de 2024. Fez uma temporada legal, no seu primeiro ano. O ano passado entrou em campo em 28 oportunidades com o técnico Leonardo Jardim. Só que esse ano ele não está jogando. O Tite não está dando oportunidade ao Wallace. É um jogador que tem um contrato curto com o Cruzeiro. O contrato hoje, né, amigo torcedor Cruz Maltino, do Wallace aí com o clube de Minas Gerais, não é um contrato longo, é um contrato aí até o final de 2028. O Vasco da Gama vislumbra a possibilidade no radar de ter um volante. Eu acho que o nome do Wallace é um grande jogador. Inclusive, informações do amigo Canal Vasco, tá? É que o nome do jogador, inclusive, já foi até mesmo levantado para o novo técnico Renato Portaluppi através de terceiros. Portanto, nesse primeiro momento, o Renato até preferiu agir com certa cautela, porque ele quer primeiro avaliar o elenco, entender as necessidades e, diante disso, ver se o Wallace é um nome que caberia fechar com o Vasco para a temporada de 2026. Gosto muito do Wallace, tá? Volto a repetir, eu acho que chegando o Wallace seria um grande nome. Renato é um treinador que gosta de recuperar jogadores, e o Wallace, caso se recupere, seria um jogador assim que, sinceramente, ajudaria muito o nosso Cruz Maltino. E outros dois nomes são duas informações, jogadores que já passaram pelo Vasco nessa janela de transferências. Primeiro é o volante do Fortaleza, Pierre, bom jogador, jovem, atleta que é um dos grandes destaques aí, inclusive, né, do futebol cearense nesse primeiro momento.
23 anos de idade, tem 8 partidas aí já com Fortaleza nesse ano. Cria das categorias de base do Figueirense, passou por Atlético Paranaense, passou por Tombense, Guarani, Volta Redonda e agora está no Fortaleza. Um nome interessante, natural aqui do Rio de Janeiro. Vasco chegou a sondar a situação do Pierre, entrei em contato recente com o empresário, até do jogador, há em torno de 3 semanas atrás, para entender a situação do Wallace, do Pierre, e ele me deixou muito claro que o Vasco entrou em contato lá no final do ano passado e não retomou as negociações. Nome que o Vasco se interessou, sim, no primeiro momento, mas acabou não avançando. É um jogador interessante, mas eu acho que o Vasco hoje precisa de jogador com casca, sabe? Experiente, maduro, casca, líder. O Vasco já tem muito jogador jovem, cara. O Vasco já tem muito jogador inexperiente. E bom, por exemplo, o Rojas é um jogador bom, cara. Mas tem 23 anos, não tem casca. Pode ganhar casca no Vasco, mas ainda não tem casca. Essa é a situação do Rojas, como também, ao meu ver, é a situação do próprio Pierre. E outro nome que o Vasco da Gama também analisa é o Mandaca. Mandaca, jogador do Juventude, volante. O Vasco fez uma consulta também ao Juventude sobre a situação do Mandaca no início desse ano de 2026, para entender os valores. E o Vasco recebeu esses valores e, baseado no que recebeu, iria avaliar se avançaria ou não fazendo uma oferta pela contratação do atleta. O Vasco não avançou, não formalizou nenhuma oferta, mas é um nome que o Vasco já tem todas as condições de negócio. Mandaca é um jogador jovem também, 24 anos de idade, só que diferente do Pierre, a gente está falando de um Mandaca que foi titular no Juventude no ano passado, no ano retrasado, jogando bem no Juventude. E aí tem o grande X da questão. Passou pelo Corinthians. O Mandaca, ele ficou 2 temporadas no Corinthians. Uma no Sub-20 e 2 temporadas, perdão, no Sub-20, mas chegou até estrear no profissional do Corinthians. Tem certos clubes no futebol brasileiro, como Corinthians, Flamengo, São Paulo, Inter, clubes grandes, né, de pressão, que quando você joga, cara, você vai jogar em qualquer outro lugar. E é a situação do Mandaca. Tem 24 anos de idade apenas, não é um jogador cascudaço, né? Não é um jogador experiente, mas é um jogador que já está acostumado a certa pressão. E por isso, muito, inclusive, brilha no Juventude. Os grandes nomes do setor de meio campo de Juventude. Diferente do Pierre. O primeiro grande clube que ele está passando e se firmando é o Fortaleza, que hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma situação de fato diferente. Só que são 2 nomes, Pierre e Mandaca, diferente do Wallace, que o Vasco já formalizou o contato. E agora com a necessidade de volante, com a janela internacional fechada. Estou vendo muita gente falando de Sousa. E com a janela fechou, esquece Sousa. Agora é olhar para dentro. Esses nomes aí podem surgir como grande possibilidade. Prometo que vou procurando informações nessas próximas horas. Qualquer novidade, sem dúvida, Com a chegada do técnico Renato Gaúcho, ele avaliou que o elenco do Vasco necessita contratar um volante. A chegada de Renato Gaúcho ao comando do Vasco evidenciou uma análise feita pela diretoria em conjunto com o departamento de futebol. Há necessidade em contratar mais um volante. O novo treinador realizou uma avaliação do elenco e constatou que há essa lacuna. O plano do Vasco, aliás, é acertar com um jogador que tenha condições de brigar pela titularidade. Inicialmente, os dirigentes do Vasco pretendiam contratar uma nova peça essa posição somente se Hugo Moura ou Tietê fossem envolvidos em negociações. No entanto, as performances irregulares causaram desconfiança. Houve uma mudança nos planos do clube e fechar com o meio-campista com capacidade de brigar pela titularidade passou a ser uma prioridade do Vasco. Aliás, deve haver um período da janela doméstica, um aumento de exigência com relação a esse contexto depois da conclusão de Renato Gaúcho. A informação é que Renato deseja a contratação de um volante é do jornalista Bruno Andrade da ESPN. No entanto, o Vasco tem à disposição um orçamento curto. Deste modo, somente modelos de negócio específicos cumprem as exigências que o Vasco impôs em novo momento de observação do mercado. Estas possibilidades são realizar as contratações de jogadores que estejam em reta final ou já sem contrato, que renderam negociações que
se mostraram acertadas também configuram esse contexto. O Vasco adota uma metodologia econômica. Assim, o entendimento do clube é que há poucas chances de enviar uma nova proposta por altas quantias, pois já teve essa postura anteriormente na janela. O gigante da colina não procura uma contratação para compor elenco, e sim alguém que tenha condições de brigar para ser titular e assumir a vaga entre os 11 iniciais. O perfil ideal da contratação é que seja um jogador que se encaixe na atual condição financeira do clube. O planejamento do Vasco é guardar parte dessa quantia que sobrou da primeira janela e somá-la com o orçamento do segundo período de contratações. Afinal, a análise do clube é que este momento posterior na temporada reserva as melhores oportunidades de mercado, especialmente na Europa. A propósito, o Vasco não pretende monitorar candidatos a reforços para outras posições. Essas foram as notícias do nosso Vasco. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Vasco tem que contratar um atacante ou ficar só contratando um volante mesmo. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. É nóis, valeu!